Seja bem-vindo ao podcast Inspira Capoeira. Estaremos hoje conversando com o Mestre Dandan. Vamos saber um pouco da sua vida pessoal. Esse é um projeto fomentado por recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza. Mestre, como o senhor se chama? Alexandre Marques da Silva. Qual a sua profissão, mestre? Educador físico. Há quantos anos o senhor exerce essa profissão? Eu me formei, em Educação Física em 2008. Mestre, conta aí um pouco aí, na área de Educação Física que você atua atualmente, né? O que ela tem ajudado aí nas áreas da sua vida e na capoeira em si, né? Que você é mestre de capoeira, já tem anos e anos aí, né? O que ela ajudou aí? Como é que você conseguiu estudar e mesmo assim treinar capoeira, né? Para conciliar, a gente tem uma certa dificuldade, né? Tanto na parte da capoeira como o estudo, mas a gente, na melhor forma, a gente sempre estava conciliando, né? A capoeira com os estudos, né? E foi uma grande parte dessa história que a gente fez tanto na capoeira como também na formação em educador físico. Porque tem muito capoeirista, né, que fala que não tem tempo assim de estudar, né, que além de treinar ainda tem que arrumar um trabalho, né, depois que vai pegando as suas graduações. O que você tem a dizer aí? Como é que você fez assim as suas rotinas, né? Você trabalhava na época, você treinava, como é que era assim o dia a dia assim? Pronto, para mim acho que às vezes a pessoa se vai com essa desculpa, né, dizer que não tem tempo, né, para estudar e trabalhar, mas eu conseguia fazer, né? Conseguia trabalhar, conseguia estudar, né? E treinar também ainda, né? Ainda sobrava ainda tempo. A gente ficava um pouco desgastado, mas tudo na vida a gente tem que ter um esforço, né, para poder fazer isso, né? Quando você segue uns objetivos na sua vida, você traça um objetivo, aí não vai ser fácil. Então você tem que colocar aquilo na cabeça e sentir que força e dedicação, você com certeza consegue. Tanto, graças a Deus, eu consegui me formar e vamos dando seguimento nessa área da saúde. E a faixa preta de jiu-jitsu também, né, mestre? Isso também né? Botou isso no currículo ainda, estudando, trabalhando, tendo capoeira, treinando, e também. Competindo, ainda tinha as competições de jiu-jitsu também, né? Que foi uma parte também que eu gosto na época também, devido os treinava, e eu também sempre fui muito competitivo, né? E peguei gosto pelas competições e a gente saía pelo mundo afora competindo. Mas eu também foi também profissional de jogador, né? De futebol. Isso. História eu quero saber, eu não sabia, né? Pronto, teve até um fato até inusitado também, que eu vou falar nisso aí. Eu treinava comecei nas categorias de base, né? No tempo tinha no PV, que é Presidente Vargas, estádio Presidente Vargas, tinha uma escolinha lá que chamava de Sudeste, sabe? E lá tinha as categorias lá de 13, 14, né? E 15 e 16 anos de idade, né? Eu já entrei na idade de 15, né? 15, 16, né? E lá foi o primeiro contato com a escolinha mesmo. De lá... Esse Sudeste é o quê? Sudeste era assim, era treinos no PV, que era pela prefeitura nessa época, era organizado, tinha uma escolinha, um projeto, sabe? De futebol. E aí chamava de Sudeste, que agora eu não lembro que fica essa sigla, sabe? Faz muito tempo, né? E aí eu não estou lembrado direito do que sei, mas eu, na época, só me lembro dessa sigla, Sudeste, sabe? Aí, nessa época de lá, eu fui para a categoria de base do Santos, né? Chegou o Santos de São Paulo, teve uma filial aqui em Fortaleza, Santos Nordeste, né? E disputei também competições tanto no Campeonato Cearense como um Norte e Nordeste que foi lá em Recife, com as equipes do Nordeste no Sub-20, né? Que era na época, não chamava Sub-20, chamava Juvenil e Juniores, né?
Ah, tu chegou a treinar juniores? Isso, nessa época. Hoje em dia chama categoria de base, vai por aquela faixa etária, mas na minha época, escolinha, juvenil e juniores. Essas 3 categorias. Tinha uma criança infantil também que chamava de dente de leite também, na época também. Quantos anos tinha aí na época? Na época eu tava lá, quando eu fui pro Santos, eu tava com 18 anos. Aí fiquei. Aí já peguei na base do Santos e joguei essas competições. Um fato inusitado que eu falei. Eu estava no Santos, ia ter uma estreia no Campeonato Cearense, que eu ia jogar. Estava escalado de jogar titular, jogava de zagueiro. E nesse mesmo dia ia ter um evento lá no Sebrae, microempresa, onde eu ia receber uma graduação, mas Zebrinha ia receber a corda de mestre, primeiro corda preta do Grupo Capoeira Brasil na época, e eu ia receber uma graduação azul e vermelha lá. E eu optei ir pro evento e deixei o futebol para não fui pro jogo. Mas o senhor ainda continuou jogando, mestre? Foi, depois desse episódio aí eu voltei normal, os treinos, consegui jogar o campeonato normal e deu para conciliar, né? A capoeira com... E aí, é muito difícil, assim, ser profissional aí nesse... Isso, nessa época que ainda era... faltou aí pra ser... Não, nessa época aí, quando eu estava falando no Santos, de lá foi que eu me profissionalizei. Fui pro Tiradentes, onde eu fui um profissional, que é um clube daqui da capital, né? Ainda tem ainda? Existe, tem, que ela foi por base assim, né, que chama Tiradentes porque ela é da Polícia Militar, porque ele recebe uma verba da Polícia Militar, tá entendendo? Para ter esse sustento do clube, né? E lá foi onde eu me profissionalizei e joguei outros clubes também. Na época o Campeonato Cearense só era uma divisão, né? Hoje em dia tem 3 divisões os campeonatos. E aí ganhava alguma coisa para? Aí lá eu tinha uma carteira, assinava a carteira, na época é como fosse... essa carteira de trabalho hoje que tem carteira de trabalho e previdência social. Era o mesmo jeito, azul, só que tinha carteira de trabalho do atleta profissional de futebol. Eu não sei se eu já te falei, quando era mais novo eu também... Acho que foi um negócio parecido aí. Lá perto de casa teve uma escolinha do Cruzeiro de BH, né? Eu ainda passei a jogar ainda, tanto eu como o Ganso, a gente jogou ainda nesse tempo, eu joguei como lateral direito. Só como a gente era muito novo, aí tinha que viajar para jogar bola por aí, né? Aí minha mãe não aceitou, né? Minha mãe não deixava não, né? E assim, eu acho que eu teria sorte na época, porque eu era o único lateral direito do local todo, assim, tanto de manhã e de tarde, assim, tinha a galera de manhã e de tarde. Não tinha concorrência, Não né? tinha concorrência. Era bom, eu não era bom, não, eu era ruim. Tava ali pra posição. Mas devido à concorrência, eu era titular, não tinha concorrência. Pois eu lembro até que teve um cara lá perto de casa, bicho, assim, que namorou com a coleguinha nossa lá, que hoje, acho que ele chegou a jogar profissional, viu, mas assim, no Cruzeiro. Assim, os pais deixaram, viajou. Eu lembro que eu conversei com essa colega minha e ela falou que realmente ele tinha ido embora jogar no Cruzeiro, né? Legal, é uma estrutura maior, né, lá no Cruzeiro, onde dá um suporte maior para o atleta, tanto na base como para o profissional também. Nessa parte do futebol, mas o senhor participou desses 2 clubes? Ou teve outros por fora também? Eu fui pro Tiradentes, no profissional, né? Tiradentes, Uruburetama. Cheguei aí no Quixadá também, né? E fui também chamado para ir pro Ferroviário, mas acabei que não indo pro Ferroviário. Só fui o convite que acabei não indo, mas jogar mesmo só nesses 3 clubes. Mas nessa caminhada no futebol, mestre, o senhor decidiu seguir só a capoeira ou queria jogar futebol? Eu sempre tive aquela, né, nesse momento ali, aquelas 2 paixões, né? Capoeira e futebol. Aí depois foi que veio o jiu-jitsu e o vale tudo. Mas também o senhor começou a andar pegando umas ondazinhas também, né? Na Praia da Leste. Foi a primeira coisa que eu vi. Deixa eu fazer o resumo. Né? Capoeira, jiu-jitsu, futebol. Surfista. Surf também, né? Ainda teve o vale tudo ainda, né? Mas falta chegar lá. Isso mesmo. Foi o primeiro, assim, esporte assim, que quando a gente é criança, o pai a gente dá logo uma bola, né? Mas assim, posso dizer que foi o segundo mesmo, foi o surf, porque já de criança já pegava aquela prancha, na época era uma prancha de madeira que o pessoal lá fazia, né? Todo o formato de uma prancha profissional de surf, aí a gente fazia o formato de madeira e começava a surfar. Depois foi que veio as pranchas normais, mas foi assim, passei um bom tempo no surf também. Mas não chegou a receber patrocínio, não, nem participar de campeonato? Não, aí depois do surf, com 12 anos, eu comecei na capoeira. O surf mesmo foi assim, 7, 8 anos já estava migrando, já surfando, nessa idade aí de 8 anos, tá entendendo? Aí com 12 anos foi a capoeira. O futebol foi quantos anos? Aí no futebol, na escolinha, eu comecei com 15 anos mesmo, na escolinha. Foi muito esporte, né? Gostou muito de esporte. E o MMA?
Sim, aí quando eu comecei a praticar jiu-jitsu, aí foi aquela época de vale tudo, né? Foi depois, o MMA foi depois, Foi, 2003. Mas lutou mesmo? Eu lutei, fiz a luta lá. Antigamente, os primeiros vale tudo que tinha assim, bem top mesmo, foi lá no... o nome era Arena Fight, que era realizado em Limoeiro. Na época, era assim, mais que tava, assim, como se dissesse hoje, como se estivesse bombando, sabe? Era bem divulgado, até que quem era cerimonialista era aquela antiga repórter do Globo Esporte, era Mariana Sasso, né? Ela que fazia a abertura, né, dos eventos lá. Então, qual era o ano aí, você lembra? 2005 eu fui, mas começou o primeiro foi em 2004. Aí eu fui para a segunda edição, se não me engano, que foi em 2005. Eu fiz uma luta, na época o nome era Vale Tudo, porque era num ringue de boxe, hoje não, hoje é um octógono, né? Mas na época era um ringue de boxe, né? E as regras também eram limitadas, né? O senhor fez quantas lutas, mestre? Essa luta principal que eu fiz, né? Antes eu fiz um ano antes. E essa luta que ficou até registrada, né, em vídeo no YouTube, foi essa que ficou mais... Posso dizer que essa que foi a mais importante, né? Tanto por ser a luta principal e por também ter um fato inusitado que o rapaz que ia lutar comigo na luta principal acabou uma desistência dele e apareceu uma criança do Rio Grande do Norte que um pouco acima do peso, mas já estava lá e acabei que aceitei ainda essa luta. Mas eu lembro que nessa época aí, eu acho que esse negócio de peso não se levava tão em consideração como hoje não, né? Hoje é mais rígido, mas naquela época eles já tinham por base, não, tem que ser o mesmo peso, mas não seguia realmente essa regra, né? Mas tinha aquele esquema de pesar antes tinha? Pesava, mas... Antes da luta, um dia antes, né? Um dia antes tem a pesagem, né? Mas não era tão rigoroso como é hoje, né? Que realmente tem que bater o peso, bater o peso, hoje paga uma multa. Na época a gente assinava um termo de responsabilidade pela sua vida mesmo. E aí, se não batesse o termo, batesse o peso, chegasse lá, tá 10 quilos a mais. Aí. Pronto, você não luta. Não, só que lá não, ele dizia que era estipulado um cachê para subir no ringue e um bônus extra se você ganhar a luta. Então, nessa parte já do cachê, você já perdia uma quantia X por conta do não bater o peso. Se não chegasse a bater o peso, né? Passasse em cima do peso, mas aí já... Cara, eu lembro da época do Pride. Eu acompanhava o Pride. 2000, também. Né? 2000 e pouco. Uhum. Eu lembro lá de algumas lutas, cara, que às vezes... Porque lá, acho que no Pride tinha uma categoria absoluta, cara. Pronto. Aí eu lembro, cara, que tinha luta lá que o cara metia, tipo, 20 quilos a mais do que o cara. Tira por base aquela do Minotauro com o Bob Sapo. Aí, um cara enorme. Também do Vitor Belfort com aquele cara, né? Também, aquele branquinho, né? Pois sabe, por aí você tira. Realmente não era rigoroso essa parte de peso, né? Depois foi que chegou mais o UFC e foi mais a parte mais essa rigorosa nessa questão do peso. E também por categoria média, leve, pluma, pena, aí vai aí, meio pesado. Mas aí você treinava aqui em Fortaleza, né, mestre? Treinava quem era aqui o MMA? No técnico, porque eu acho que tinha pouca gente na época aqui que dava aula disso, pouca gente mesmo que dava aí. Tanto que o meu professor de MMA, ele era que era preta de jiu-jitsu na época, né? Que era o Valdir Braga, mas ele tinha conhecimento na parte também de trocação, que eu chamava, né? Mas ele também chegou a levar um professor de boxe para treinar boxe. A gente treinava tudo, né? Treinava Muay Thai, treinava boxe. Na época a gente chamava de submission, né? Porque devido a estar... Hoje não, hoje chama de no-gi, né? A parte que é sem kimono, né? A gente treinava muita parte também disso aí. Mas ele era voltado mais para essa parte de chão também. Mas a gente treinava muita parte de cima. Tanto boxe como o Thai, chute, bastante. Eu vejo, eu olhando para trás assim, que eu acompanhei a vida toda, né? Eu vejo que evoluiu muito, né? O MMA daqui. Daquele tempo para cá, assim. Uma evolução realmente absurda, muito, né? Absurda. Muito. E a questão também financeira também. A gente vê que o pessoal era amador naquela época, né? Hoje você vê. Pronto, realmente isso aí mesmo. Era puramente vale tudo, era mais amador mesmo. O pessoal ia porque aquela adrenalina queria mesmo fazer aquele, né? A novidade também. Isso, era verdade isso aí mesmo. E aí, a capoeira ajudou muito nessa época aí do MMA? Botava os golpes e tal, pronto, você colocava... ajudava na parte reflexo, de chute, né? Reflexo também, né? Ajudou muito também a parte da capoeira. Isso aí foi... posso dizer que até hoje também no próprio MMA, se você reparar, tem muita gente que usa a capoeira, né? Alguns movimentos da capoeira. E tem também até capoeiras também que tá com o nome aí, com outros aí que são da capoeira que estão no MMA hoje. Um dia desse, faz um tempo, né? Um conhecido estava me falando, sobre capoeira e sobre outras lutas, né?
Aí ele tava falando, ele não conhecia, assim, capoeirista, assim, na realidade ele tinha até um certo preconceito, né? Mas ele disse que mudou muito, assim, quando ele foi treinar, não sei se foi taekwondo ou foi karatê, que tinha muito chute, né? Taekwondo ele ficou, usa muito. Pois é, ele ficou abismado, assim, que na época, cara, tinha entrado 2 caras de capoeira. E assim, na mesma época dele, só que esses caras tinham treinado capoeira, ele ficou impressionado com o reflexo dos caras, pô. Tipo assim, pra segurar chute, a visão do cara, assim, né, dos caras que já tinham treinado capoeira pra esse tipo de coisa. Ajuda muito, principalmente quando você vai pra uma luta, né? Que dá pra você trazer alguma coisa da capoeira pra um esporte. Próprio que você falou, tem o taekwondo, do karatê, que eles usam alguns chutes também, que no caso a gente chama de martelo, eles chamam de outro nome lá, o chute que ele usa também, na lateral, né? Isso também. Mas no jiu-jitsu, que o senhor também participou, o senhor também participou de algumas competições? Participei, já como faixa branca, competição já comecei já no faixa branca, né? E aquela adrenalina também, né? Nervosismo, que é normal, né? Quando você vai participar das primeiras competições. Aí, como faixa azul, fui campeão cearense, campeão brasileiro, fui campeão mundial lá no Rio, pela CBLP, que é uma federação que o Sazinho é presidente aqui, né? E aí fui subindo faixa, eu recebi a faixa roxa em um evento também, que eu fui campeão pan-americano, sul-americano. E viajei para disputar mundial também nos Estados Unidos, em Las Vegas. Las Vegas foi em 2015. E recebi a faixa preta em 2018. E no jiu-jitsu, assim, eu sou leigo no jiu-jitsu, né? Não tem assim um tipo assim, o cara é campeão mundial do peso tal, de jiu-jitsu ali, né? Faixa preta, assim, o que é por peso? Ou existe uma federação única que fala assim, ó, esse cara é o maior, como se fosse a Olimpíada, né? Pronto, tem isso? Tem federação, né? Mas tem só uma ou né? Tem 2 aqui que eu conheço, tem a CBLP e tem aliás, eu conheço 3, né? CBLP, CBJJ, que é a principal, né? E eu conheço também a CBJE, que é a esportiva também, tem também, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportiva. Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que é a principal, que é também filiada à Federação Internacional de Jiu-Jitsu também, que é a que eu fui competir, que é muito organizada lá. Eu posso dizer que a mais organizada de todas, assim, que até agora que eu competi, foi essa da Federação Internacional, que é a mesma da Confederação Brasileira. Jiu-Jitsu, por questão de organização, As regras são as mesmas? As regras, assim? A uniforme, as regras para todas? A regra, a pontualidade de entrar na arena de luta, né, na sua área de luta, você só luta naquela área que está estipulada, que tem várias áreas de luta, tipo área 1, 2, 3, 4, 5, sabe? Tem várias áreas de lutas. E outras competições de outros campeonatos, você não sabe qual é a área que você vai lutar, você tem que chegar na mesa e perguntar onde é que vai ser, não, você vai lutar naquela tal, onde é limpar. Lá na CBJJ não, na Federação Internacional, você for na área 3, um exemplo, você se preocupe não, você vai só lutar só naquela área 3, você pode ficar despreocupado, fica só olhando, acompanhando, digamos, você ganhou a luta, aí vai aguardar o outro fechamento da outra chave, até acabar essa chave, entendeu? E eram muitas lutas bem cansativas também. Acho que nisso aí que a capoeira tem que evoluir muito, né, cara? Assim, você vê que assim, os próprios campeonatos assim, não tem regras uniformes. Cada um coloca a regra como quer, né, do seu estilo. Isso, e também, como você falou também, era por peso também, ó. Sempre, se é uma faixa azul, só luta com faixa azul, né, por faixa e peso. Tem também a mesma coisa, apesar de você tem que estar, antes da luta lá, você vai para peso, tem a balança também. Se você não bater o peso, você não luta, você é desclassificado na hora. Tem isso por aí, você já tem que, já sabe ciente que você está no peso, você vai lá, já vi colegas meus que estavam lá, que estavam passando um pouquinho, tipo meio, 1 quilo, e o que eles iam fazer? Ia estar atrás de transpirar, de suar. Tirar 1 quilo, né? Tirar alguma coisa, a maneira de tirar peso. Na hora, no jiu-jitsu é na hora lá ou é um dia antes? Não, lá na hora que você vai competir. Se você não bater o peso na hora, você é desclassificado. Então o jiu-jitsu foi o primeiro esporte que levou o senhor para a Europa, mestre? Para fora? Foi, para fora do país, foi o jiu-jitsu, né? Mas assim, no Brasil, o primeiro que levou assim, aqui no Brasil foi a capoeira, né? Eu viajava muito pela capoeira, já quando era uma corda azul, já viajava aqui, Recife, interior de Recife. Nunca, assim, teve muito capoeirista da sua época que foi embora do Brasil, né? Você nunca pensou assim, nunca teve essa ideia? Pronto, ou a família aprendeu aqui? Então, assim, na época, pouco eu tive até uma oportunidade, surgiu até do Paulão, mestre Paulão, na Holanda, né?
mas eu fiquei com receio devido a... sabe, eu ainda era, se eu não me engano, era corda verde, não, era corda azul, isso, no Capoeira Brasil. Aí surgiu essa oportunidade, ele veio aqui no Brasil, nessa época eu estava até lá no Sabugo, aí houve esse convite, mas eu fiquei com aquele, cheguei a tirar o passaporte, né? Mas das conversas de amigos e colegas, aí veio aquela preocupação e aquele medo, né, de ir lá e não dar certo. Foi a primeira oportunidade. Já agora, já como mestre, já surgiu outra oportunidade melhor, já que eu estou com a cabeça até já mais morar ampla. Lá fora, morar fora. Para morar agora já no Canadá, em Toronto, né? Recebi essa proposta, né? Aí veio essa pandemia agora que a gente está. Ficou assim meio, né? Mas a gente pode ver isso. E o bom lá é que você pode dar aula disso aí tudinho que você fez, né? Surf, jiu-jitsu, capoeira, futebol. Gente, lá pode englobar tudo. Português. Né? Mestre, uma coisa que marcou o senhor assim na sua trajetória toda, até hoje assim. Assim, para mim, assim, no pessoal, acho que é uma das coisas que marcou muito para mim foi o nascimento do Natanael, meu filho. Isso aí foi uma coisa assim. É o mais velho, é o mais velho? Não, esse é o mais novo, caçula. Eu vejo que tu é bem ligado assim, aí, né? Porque assim, ele pegou assim numa época que assim, uma pessoa mais madura, né? Que você vê que você tem uma responsabilidade grande com ele, né? E assim, é apegado muito, ele é muito carinhoso tanto comigo como com a mãe dele. E ele é aquela pessoa que realmente cativa os pais, né? Sabe cativar mesmo. E foi uma coisa assim muito marcante ver ele assim, nascendo lá no berço, lá, e isso foi uma parte que me marcou muito. Na parte da capoeira, mestre, no dia que seu filho foi receber a sua primeira corda, qual foi a sua sensação lá? Isso aí também foi lá no Ence, né? No Rio Mar, né? Foi assim uma parte bem marcante também ver ele. E também porque assim é diferente, né? Um mestre batizar o seu filho, né? Você já está acostumado a batizar várias pessoas, a mim e tal, né? Mas foi diferente, né? Primeira vez que está batizando seu filho, e acho que é assim, uma coisa mais marcante assim também, e muito bonita é você entregar a graduação, a primeira graduação na capoeira para o seu filho. Isso aí é uma coisa realmente que marca muito. Então, de todos esses esportes que o senhor fez, mestre, aí todos eles fez o senhor desistir por causa do nascimento dele, assim, pensou ainda continuar, mesmo com ele ter nascido, assim? Não, sim, mas o nascimento dele foi uma alegria, então assim, estimulava também ele também a praticar, isso foi mais um incentivo, né? A questão de continuar, né, nessas modalidades que eu gosto de praticar, também eu gosto de jogar um futebol, né? Treino também jiu-jitsu e a capoeira, conseguindo, mas hoje eu, assim, se eu posso dizer assim, se você puder perguntar aqui, qual que você prefere mais, assim, a capoeira, assim, na parte da luta, o que eu gosto mais é a capoeira. É muito rica, né? É rica demais, você trabalha tudo e é uma coisa assim diferenciada, porque tem a música, né, que contagia, que leva aquela, né? O som do berimbau, né? É diferente de outro, não querendo menosprezar as outras artes, né? O que eu gosto também, jiu-jitsu, muay thai e tal, mas a capoeira, porque tem o birimbau, tem o toque, tem aquela animação na roda, uma coisa que ele contagia. Tem uma energia. É uma energia diferente, né? Por isso que eu digo que é uma luta que realmente me cativou muito, é a capoeira. Fred, você não sabe, mas o mestre também é atleta, viu? Dá valor dar umas corridinhas de manhãzinha cedo, às 5 horas da manhã, né? É um horário que eu gosto, assim, por conta do desgaste, né? Mas por conta, assim, né? E eu gosto, assim, de ter um condicionamento. É bom a gente ter um condicionamento físico para poder suportar essa carga. Qual a idade, hein, mestre? Eu tô com 47 anos de idade, né? Então tem que manter mesmo, né? Tem que manter aí, porque sabe que a carcaça tá ficando, né, desgastada. E as lesões também, né, velho? Aí e outra coisa, né, que tanto que eu tive que parar de competir no jiu-jitsu por conta de lesões, né, na lombar. E hoje eu só faço aquela coisa bem básica. Até na capoeira também eu tenho alguns movimentos que eu sou limitado, né? Coisas que eu fazia como no garotinho, não, né? Hoje já não dá mais para fazer, né? E a gente faz só o básico por conta das lesões na lombar. E o mestre também gosta de um futevôlezinho, né, mestre, na Praia de Iracema? Mas isso aí é uma coisa também que devido ao futebol, né? Aí... eu tô vendo que o mestre vai ficar rico no Canadá, viu, rapaz? Eu tô fazendo a lista aqui, eu tô vendo. Tem que pegar uma folha grande Brasil, e começar a anotar, porque o currículo do homem é grande. É uma coisa boa que eu gosto também, né? Quando o futebol, que eu gosto muito também de jogar também, é uma coisa também que a gente procura um tempinho também. Não é todo dia também, porque não dá, mas
uma vez na semana, ou isso aí a gente sempre vai, né? Por exemplo, amanhã de manhã tem um, viu? Eu já pensei em aprender futebol. Eu já era ruim de futebol, né? Mas era o único lateral direito que tinha, cara. Não, porque tem gente que faz o que faz. Joga bola, mesmo sendo ruim, ainda fica falando que é bom, né? Eu, assim, assumo que eu sou ruim, assim. Eu jogava de gaiato, né? Eu ia ter sorte de ser profissional nessa época aí, quer dizer, ia ser uma puta sorte. Eu já não tentei. Um zagueiro bravo como eu já não dá pra mim. Eu já vi o pessoal ali dando aula de futebol ali na Praia de Iracema, eu achei tão interessante assim. Tinha até um cara que dava aula, eu pensei em aprender ainda, cara. Mas eu fiquei pensando assim, pô, vai demorar tanto pra me conseguir passar essa bola pro outro lado, cara. É complexo, tem que ter uma habilidadezinha, tem que ter uma habilidade. Mata no peito, tem que saber tocar na bola, né, bater na bola, né, na menina. Isso, usa muita parte também de peito pra poder elevar a bola pra cima, pro outro companheiro chegar com o passe, né. Mestre, mas nessas suas viagens todas afora, né? Na Europa, pra onde o senhor foi, que a capoeira lhe levou. Qual dessas viagens lhe marcou mais? Rapaz, é uma que foi bem marcante. Posso dizer que foi a dos Estados Unidos, lá em Nova York, né? Foi onde eu passei, assim, mais tempo, assim, tipo, foi 15 dias lá, né? As outras que eu fui lá na Europa, que foi na Holanda, na Inglaterra, né? Aí já foi um pouco mais curto, mas... Assim, Foi quanto tempo, mas... Nos Estados Unidos? Não, na Europa aí. Eu lembro dessa viagem que você fez. Aí. Eu passei... Mas pensei que você tinha passado muito tempo. Não, eu passei mais tempo nos Estados Unidos. Na Europa eu fui, tipo assim, eu vou dar um exemplo aqui, eu fui na sexta-feira, pronto, aí fiquei esse final de semana. Na semana seguinte aqui eu já viajei para Inglaterra, já fiquei para ficar para outro final de semana. Né? Vamos dizer que foi 8 dias, né? 9 dias, né? Aí já nos Estados Unidos que eu passei os 15 dias que eu fiquei e peguei uma época boa, frio lá. O cearense não estava muito acostumado com frio, né? Aí eu peguei lá 2 graus lá, né? Tanto quando eu cheguei então lá... você gostou do frio, né? Porque tava jogando até capoeira com o mestre lá na rua, né? Fui jogar lá na Times Square, né? Pra jogar na capoeira, ninguém jogava. Deixou o nome lá deixou o nome na praça, né? Rapaz, ninguém jogou capoeira. Eu disse, não, depois hoje eu vou jogar capoeira. Vamos jogar aqui, tu vai jogar comigo, vamos botar uma história nessa Times Square. Não botou lá um chapeuzinho lá, não? Rapaz, esquecendo desse detalhe, a gente ganhava dinheirinho lá, sabe? Mas esquecendo desse detalhezinho lá, né? Mas foi uma parte, por isso que eu tô dizendo, ficou bem marcante, porque a gente fez coisas assim, bem... inusitado assim, não questão de capoeira, né? Como falamos jogando lá na Times Square, a avenida mais iluminada lá de Nova York, né? E fomos participar dos 100 anos da capoeira regional, que estava lá também o mestre Tapuã, né? E ainda fui ministrar um curso em Boston, na cidade de Boston, né? Que era lá com o mestre Chuvisco lá. E fui em outra cidadezinha lá também, que já estava até nevando lá, né? E cearense não é muito acostumado com frio, né? E a roupa que eu levei para frio, tinha errado um blusão que a gente usa aqui normal, né? Ele olhou pra mim quando chegou no aeroporto, ele foi buscar o mexiqueiro, ele disse, isso aí não vai suportar esse frio aqui não. Me levou um casacozão forte, né? E, assim, que eu digo assim, preto, mas se os veste esse aqui, eu pensei que já tava adivinhando, que só isso aí não vai dar pra ti não. Foi dito e feito, se eu tivesse ido só com aquele ali, na saída mesmo ali, mas quando eu botei aquele casaco que ele levou lá, ficou amenizada. Qual foi o estado que você ficou lá? Eu fiquei em Nova York, aí fui lá ele me pegou no aeroporto lá em Nova York, a gente foi para New Jersey. Eu costumo falar para minha esposa quando eu vou fazer um mochilão. Eu só vou esperar o menino crescer, né? O Miguel ter os seus 20 anos para pegar e fazer um mochilão. Passar uns 2 anos andando pelo mundo aí. Isso é legal. Não tem agora, agora não tem como, né? Isso, mas o bom, assim, o que o mestre está falando é porque a capoeira ele proporciona essas coisas, né, mestre? Isso, a capoeira proporcionou isso aí, é uma parte bem feliz assim da capoeira. Foi proporcionar esses momentos aí, né, de viajar, conhecer culturas, né, outros países, né, e ministrando curso também, né, e aprendendo também, porque quando a gente viaja a gente aprende também, né, é assim, toda a vida o cara diz, o cara é mestre, mas pelo contrário, a gente é mestre, mas a gente passa conhecimento, mas também já aprende conhecimento com os alunos, com quem está com a gente lá também, e até com quem está ao nosso redor lá nesse momento, a gente aprende muita coisa lá também. Mas teve alguma coisa difícil lá, mas pro senhor lá, na hora lá, a língua? A língua assim, porque eu falo inglês de arranho inglês, né? Falo fluente, né? Aí eu brincava muito com o Kiki lá, a esposa dele. Tinha até um mexicano lá que eu brinquei muito com ele lá, que é mexicano, a gente...
A gente falava dele que no linguajar mexicano, maricón vamos dizer que aqui no linguajar aqui é um viadinho, né? Ah, eu não sabia não. Mas aí a gente brincando lá, eu falando lá, porque eu sabia, né? Eu dizia assim, por que esse cara quer... Aí eu dizia, rapaz, é maricón. Aí o cara, não, só não. Aí apontava apontava pro outro, né? Porque, mas tem uns americanos que entendem, sabe? Mas como até o que falou, tem uns que conhecem, né? Eu sei, imagino que porque praticamente divisa, né? O México com lá, né? Aí, por isso que a gente evitava de falar assim perto de alguns americanos, porque eles entendiam, né? Aí, mas a gente falar só para quando tava só eu, ele e esse rapaz lá que a gente brincava, né? Mas a gente brincou muito também. Outra coisa que, para quem não tá acostumado também, o nariz também ele sangra, né? No frio, né? Pra quem não é acostumado. Mas só que devido ao frio ele não sangra e escorre. Ele sangra e fica tipo... O sangue petrifica lá dentro. Pronto, fica aqui dentro do nariz. Aí quando tu vai fazer assim, que tu sai aqui alguma coisa, que tu vê que tá sangrando teu nariz. Mas por conta do E na Europa lá, como é que foi? Na Europa, quando eu fui, desse primeiro em Portugal, passei em Portugal e fui para Amsterdã, né? Também estava um frio, mas é um frio diferente dos Estados Unidos, não estava 18, 19, estava frio sossegado. Mas também a cultura lá, o pessoal, né, tanto a língua lá também, né? Holanda e Inglaterra, né? Foi. Como na Holanda eles falam o holandês também, a língua, e falam inglês, né, também, né? Mas as cidades que eu fui lá também tinha muito brasileiro, que é a cidade de Utrecht, né? Pertinho de lá, 1 hora de Amsterdã. Entendeu? E também muito rico lá, os 30 anos do Capoeira Brasil, né? Do Capoeira Brasil, muito rico também, né? Grandes mestres lá também, mestre Tapuã, boneco, né? Acordeon e outros lá, né? Acabei revendo um grande amigo também, que era o mestre Panaca também, que teve uma história legal aqui com ele aqui. E ele mora na Hungria, mas foi pro evento lá também, né? Tanto que fiquei até quando teve eu ia agora para também participar do evento dele aqui até, mas acabou com a pandemia que não deu também, né? Que, lá na Hungria, em Budapeste. Agora tem uma colega que mora na Polônia, cara, que uma vez eu conversando com ela disse que tem polonês. muita capoeira lá. Ela falou, tem. Assim, Nesse evento do Capoeira Brasil tinha muito polonês lá. Polonês, Suíça, tinha gente assim. Na Europa tudo é perto, né? Então eu vi capoeira de vários países diferentes lá, da Itália, tinha, da Alemanha. Eles valorizam, da né? Polônia, Assim, da Polônia também tinha lá, eu vi vários lá também, né? Mas assim, eles valorizam muito lá a questão da capoeira, assim, o europeu. E outra coisa também, eles leem, eles gostam muito, assim, digamos assim. Aqui o pessoal diz que o brasileiro não gosta de ler, né? Lá eles gostam muito, ele quer saber tudo. Então ele quer um livro para poder conhecer a luta, então já vai logo ali já. Já é uma coisa que eu achei muito interessante, é porque a leitura, eles gostam muito de aprender. Não só a parte técnica, mas a parte também de leitura da... Cara, assim, eu estudei, eu confesso que eu estudei aprofundadamente, assim, muito pouco, assim, da capoeira, mas o melhor livro que eu peguei, assim, pra ler, assim, de capoeira era em inglês, cara, né? Assim, mais completo, fontes, assim, e tudo. Não era de brasileiro, não, eu não lembro do autor, não, né? Era da autora, né? Era até uma moça que era dos Estados Unidos. Eu acho que era acadêmica, cara, eu acho que ela não era nem capoeirista, não. Eu acho, né? Mas eu só li o primeiro capítulo, né? Mas teve muita gente de fora aí, que até um francês que fez, você pode ter ideia, né? Veio fazer aqui um documentário na época com o mestre Bimba, né? Pra você ver como já daquela época que o mestre Bimba era vivo, já teve europeu já interessado, né? A capoeira, em conhecer a história da capoeira, tanto que ele fez, se eu não me lembro, ele teve uma entrevista aqui com o mestre Bimba, até conversando até uma vez com o mestre Tapuani, falando dessa... Tem até vídeos para ele, acho que no YouTube, se você procurar, você vê, né? Ele falando um pouquinho da história, né? Mestre, voltando assim um pouco para capoeira, né? Esse ano teve uma data marcante, né? Seus 35 anos de capoeira, né? E foi junto com a... E o que é que o senhor achou lá no evento, né? Foi meus 35 anos de capoeira, junto com a Bienal. Foi também um evento assim muito marcante, né? Grandes mestres também, cursos, palestras, né? E um canto onde a gente poderia ficar, que foi num sítio, né? Que foi realmente voltado os 3 dias só para capoeira, né? Que é um grande momento, né? Não é nem todo mundo, né, que chega nesses 35 anos de capoeira e chega juntando não só, né, esses mestres, mas também aquele pessoal todinho que estavam também, que não só os mestres, mas contramestres, professores,
os alunos também que fazem também o evento, né? Não adianta chegar e dizer aqui que não pode falar só os mestres, não, mas na realidade quem faz o evento são os alunos, né? Isso aí são bastante importantes, esse evento. Onde o senhor também reuniu a sua família, né? Onde o senhor conseguiu levar, né, os seus pais, né? Isso, hoje que sempre estavam comigo, né? Até na minha formatura de mestre, né? Eles estavam lá e é uma parte que a gente sempre, pelo menos eu, né? Eu sempre gosto de, nesses eventos marcantes, né? Eu sempre gosto que esteja tanto o pai, mãe, os irmãos que podem acompanhar. E é muito importante, né? Aquele apoio familiar. Mas também a sua família é militar, né? A gente sabe, né? Isso, meu pai, ele é policial militar, aposentado, né? Tem o meu irmão que é também bombeiro, né? Subtenente de bombeiro. E tem um primo também, que é policial também do raio, né? E o pessoal sempre... Não tentou, não quis entrar na época? Seguir a carreira, né? Quando o pai é policial, às vezes o filho quer ser, né? Mas na época aqui, como eu até falei, se fosse hoje, se tivesse com a cabeça de hoje, mas na época eu era atleta profissional, ele falava, né? Tanto que quando na época meu irmão entrou, ele falou, né? Vai ter o concurso, né? Aí, mas devido a, como eu falei, se eu tivesse a cabeça de hoje, eu tinha vindo na hora, mas na hora jogar futebol, não estava me preocupado, como eu falei, era novo assim, né, na época. Mas nessa época do Tiradentes aí, né? O Tiradentes era um time da polícia, né? E era um time da polícia, né? Aí eles não... Porque eu acho que na época era mais fácil, assim. Era uma época assim fácil. Houve oportunidade, mas, vamos pra polícia, você continua jogando... mas lá no Tiradentes mesmo eu não recebi assim a oportunidade de vir chamar para ir pra polícia, não. Lá era só, assim, futebol, mas teve colegas lá que já realmente foram convidados, mas eu, assim, partia do incentivo do meu pai mesmo, né? Falava, vai ter, chamava, mas assim, como eu falei, naquela época não tinha a cabeça que eu tinha hoje. Se eu tivesse na mesma hora que ele abaixar de ter falado uma vez, vai ter o concurso aqui, eu já tinha vindo na hora, né? Eu acho que também não era tão evidente assim a polícia na época, né? Hoje acho que ela está numa evidência maior, né? Isso, hoje o meu pai disse que na época o pessoal chamava aqui, vem cá, tu quer ser da polícia? Vem pegar? A época dele era realmente desse jeito assim, né? Mas como eu falei, se é umas coisas assim que você diz, rapaz, se é uma coisa que você arrepende, eu acho que era isso aí, mas como eu falei, devido a uma cabeça, a mentalidade era, quando você é novo é uma coisa, quando você já chega a uma certa idade, você já vai que a mentalidade é diferente, né? Hoje já estaria quase aposentado aí. Já, com certeza. Se tivesse sentado nessa época, eu já estava... Ia estar contando as histórias da polícia aqui hoje, né? Dá para fazer um livro, não dá, mestre? Sua história? Dá, mas dá para fazer um livro bem... Não, se fosse em outro país, assim, acredito que no Canadá, eu estava milionário, né? Oxe. Surf, capoeira, MMA, jiu-jitsu. Profissional. Até brinco lá com o mestre que tem lá, que é um colega meu, que partiu dele o convite para ir para lá. Aí ele sempre, rapaz, que dá para ver toda essa parte aí de esporte, né? Que ele sempre conversa muito comigo lá. Pessoa muito gente boa lá, ele trabalha muito legal lá, que ele trabalha com o governo lá, governo federal do Canadá. Acho que tá bom aí, né? Tu quer finalizar alguma coisa aí, mestre? Não, só agradecer aí a oportunidade, né? Agradecer primeiro a Deus, né? E por estar aqui, vivo, com saúde. E esse momento atípico aqui do nosso não só do nosso país, do mundo, né? Tá acontecendo. Mas pedir a Deus que isso tudo passe e que a gente possa seguir nossa vida, nossa rotina normal, sem estar precisando de máscara, sem estar, né? Todo mundo. Só isso é agradecer mesmo a todo mundo. A gente agradece aí, mestre. Obrigado aí pela participação, né? A gente aqui do podcast agradece e a capoeira também agradece. Obrigado.